Fala aí, piazada do Terceirão. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo beleza? Eu espero que sim, espero honestamente que vocês estejam muito bem, que vocês estejam estudando, que vocês estejam aí, ó, afinadíssimos com essas provas que estão chegando. Quem diria que a gente ia enfrentar algo que ia fazer parte da nossa história? Logo, logo no futuro, se alguém chegar a comentar, obviamente que vocês vão poder falar com uma grandiosa tristeza e não um grandioso prazer, pelo contrário, vão falar, aquele negócio lá da pandemia, lá da Covid, nós vivemos isso, eu vivi isso, Infelizmente, será algo triste, mas que você vai falar. Eu não somente sei da história, como também já vivi uma parte significativa da história. Como todo dia você vive com certeza, desculpa. O que a gente vai falar hoje aí, ó? Hoje nós vamos falar sobre a aula 9, apostila 5, frente B. É isso aí, ó. Os estados totalitários. É esse assunto aí que a gente vai falar, certo? Nós vamos falar primeiro aí no fascismo. Olha lá, nós vamos falar primeiro no fascismo italiano. E aí depois, na próxima aula, a gente fala sobre o fascismo na Espanha e em Portugal. Mais exatamente primeiro em Portugal, tá? Nós vamos, como diz aquela música, nós vamos despacito, tá? Não, a música é despacito, 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 nós vamos devagarito, beleza? O que a gente tem aí sobre o fascismo italiano? O que é esse fascismo italiano? Fascismo vai estar relacionado primeiramente a esse contexto ruim, trágico, que acaba envolvendo a Itália depois da Primeira Guerra Mundial. Então é um cenário bem complicado, um cenário bem pesado, difícil de se ver e que principalmente aí a gente entende claro que ia acontecer alguma coisa problemática, ia acontecer algo difícil, principalmente porque, olha o contexto, olha só a desgracença que era essa questão toda relacionada aí a como é que terminou a Primeira Guerra Mundial. E aí, é claro, na Itália, a Itália então se considera o seguinte, ela saiu enfraquecida da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque mesmo que tenha terminado a guerra do lado vencedor, mas entrou na guerra e acaba com o seu sistema econômico financeiro acaba ficando comprometido. Segundo lugar, é, mesmo ela tendo ficado do lado vencedor, e quando ela entrou na guerra ao lado dos países vencedores, foi lhe prometido o quê? Não, você vai ficar com terra, você vai ficar com possessões. E aí nada disso acabou acontecendo. Resultado. Ela não conseguiu, é claro, obter aquelas promessas que foram feitas pela Inglaterra e pela França, que já de uma certa maneira já acaba enfraquecendo ainda mais o país, o recém-criado país Itália. Além disso, multiplicaram-se greves, choques entre a direita e a esquerda e a crise econômico-financeira. Então, tá tudo acontecendo nesse calorão aí chamado Itália. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É basicamente aí Itália 3T, tudo o tempo todo. E aí o que a gente vê? A elite, vendo que já tinha acontecido aí recentemente na Rússia, 1917, temia a bolchevização do país. Então, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu na Rússia, nós precisamos tomar uma atitude urgente. É nesse contexto que surge então a figura de Benito Mussolini. Benito Mussolini era um político italiano já conhecido, já com uma certa influência, que então em 1919 vai lá e cria um movimento conhecido como Fatio di Combattimento, que significa o Esquadrão de Ação. Esse grupo que andava com camisas pretas, uma farda preta, utilizava-se aí basicamente de métodos violentos para suas ações, que é uma característica do fascismo. Eles acabaram então tendo sucesso, o que de uma certa maneira é explicado a partir de três questões importantes: a preparação militar, a conivência do exército, então
o exército, em parte, acabou apoiando os fascistas, e também a conivência das elites e da Igreja Católica. Por isso que, então, esse movimento vai conseguir se sobrepor, numericamente falando, vai ter a adesão de muitas pessoas, politicamente falando, mais e mais gente vai então fazer parte desse movimento, que irá então crescer em relação à quantidade de pessoas e em relação à influência, e vai então tomar um corpo grande na Itália, já ofuscando a participação dos socialistas. E aí Mussolini crescendo, impondo de certa maneira a sua figura através da violência, principalmente coibindo as ações de todas as ideias que fossem de esquerda ou socialistas, E aí, nessas ações práticas, o que vai acabar acontecendo? Em 1921 é criado o Partido Nacional Fascista. Quais são as principais características do Partido Nacional Fascista? E aqui você tem que prestar muito atenção, porque essas características representam o fascismo como um todo. Nesse caso, tanto o fascismo italiano, como aí muitas características em relação ao fascismo alemão ou ao fascismo português, ou em relação ao fascismo também espanhol, que é aquilo que a gente vai acabar vendo, tá? O que nós temos então? Rejeição da filosofia liberal. Então, eles são contrários ao liberalismo econômico, porque vem dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, são países não confiáveis, certo? Nacionalismo exacerbado, então eles vão criar simbolicamente tudo aquilo que for possível para que a nação, para que as pessoas tivessem aí amor à pátria, devoção à pátria. Eles vão fazer de tudo para que as pessoas entendam isso. Expansionismo, é necessário expandir o território. Claro, terminou a Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram os territórios que lhes foram prometidos, aí tem que fazer algo nesse sentido mesmo, vamos expandir o território. Racismo, mas muito diferente daquele racismo que a gente vai acabar entendendo que vai existir aí em relação à Alemanha, muito, muito, muito diferente do racismo dentro da Alemanha, é mais como uma espécie de proteção, sem a ideia da perseguição que Hitler vai fazer, por exemplo, na Alemanha, tá? Submissão de todos ao Estado, por isso da expressão totalitarismo, por isso que vai surgir a expressão regime totalitário, certo? Além disso, unipartidarismo, então a ideia é ter só um partido político, nesse caso, quando os fascistas chegam ao poder, só vai passar a existir o Partido Nacional Fascista. E culto ao chefe ou líder, que nesse caso aí, na Itália, é chamado carinhosamente de Duce, certo? Mussolini chega ao poder e a gente percebe então que quando ele chega ao poder aí vai ser em um movimento conhecido como Marcha sobre Roma, principalmente por quê? Porque já tinha acontecido aí uma significativa vitória política dos socialistas. Mussolini e os fascistas falaram não, agora eles não vão dominar. E aí nessa marcha sobre Roma, os famosos 1000 camisas negras, que dava mais de 1000 camisas negras, na verdade, o exército fascista, chegaram, dominaram Roma, e aí o rei Vítor Emanuel II, muito enfraquecido politicamente falando, acabou nomeando Mussolini como primeiro-ministro. Daí em diante, aí os fascistas dominaram todo o cenário político, tanto no executivo como no legislativo, Um cara acabou sendo assassinado, Giacomo Matteotti, que era uma das figuras mais emblemáticas do socialismo na luta contra o fascismo, contra o totalitarismo fascista, fazia claríssima oposição a esse movimento, mas acabou sendo assassinado, certo? O que vai acabar acontecendo? O parlamento é ocupado por 65% de parlamentares fascistas, e aí, como eu falei para vocês, eles vão acabar chegando ao poder e dominando esse cenário. Benito Mussolini, para então conseguir se colocar no poder e cooptar os vários grupos, principalmente como, por exemplo, trabalhadores, aí como nós temos
os trabalhadores diretamente ligados aí a sindicatos, sindicatos acabaram sendo enquadrados, greves proibidas e também, claro, para conter tudo isso, foi criada a Carta de Lavoro, que de uma certa maneira são as primeiras leis trabalhistas, que foram dadas aí aos trabalhadores no mundo. É uma inovação, positiva. Agora eu vou lançar o desafio para vocês aqui, terceirão. Por que a Carta de Lavoro tem algum aspecto negativo? O que tem na Carta de Lavoro que para os próprios trabalhadores da Itália não é legal, não foi interessante? Ela tem aspectos positivos? Sim, primeiro as leis para os trabalhadores, mas ela tem aí algum aspecto negativo. Você vai postar lá no Instagram, vai me marcar, vai marcar o colégio, coloca lá qual é essa característica. E para resolver aquela questão com Roma, com a Igreja Católica, vai acabar criando o quê? Vai acabar criando o Tratado de Latrão de 1929, que acabou dando então um pequeno território para a Igreja Católica, que vai ser criado o Vaticano, e aí com isso a Igreja fez as pazes com o Estado italiano. Beleza, galera? Espero que vocês aproveitem isso aí. Na próxima aula a gente fala sobre o restante do fascismo. Beleza? É nóis? Beijo, um abraço, tchau.